dos anelídeos, vamos falar um pouquinho sobre as principais classes que constituem esse grupo. Lembra? Reino Animalia ou Metazoa, filo Annelida, classe Hirudinea, Oligoqueta e Poliqueta. Essas são as três classes que nós vamos estudar dentro do filo Annelida. Então, reino dividido em filos, filos divididos em classes. Agora vamos ver um pouquinho sobre cada um desses indivíduos. Primeiro, seus representantes. Na classe Hirudinea, nós temos as sanguessugas. Na classe Oligoqueta, nós temos as minhocas. E na classe Poliqueta, nós temos alguns animais, como os nereis, por exemplo. Certo? Criaturas. Aí dá uma olhada nisso. O Hirudinea é um grupo, é uma classe de Annelida que não apresenta cerdas. Então, ó, eles têm essas ventosas, inclusive, né, talvez você já tenha visto que essas criaturas são utilizadas em alguns tratamentos médicos, né? Ela é colocada lá na pessoa, ela começa a sugar o sangue da pessoa, isso acaba tratando algumas condições, né? Como, se não me falha a memória, chama cotovelo de tenista, né? Que ele inflama, aí você bota umas sanguessugas para sugar o sangue naquela região e ele desinflama. É interessante, de fato funciona. Então, eles são realmente utilizados em algumas terapias. Então, e essas ventosas é justamente a estrutura que ele utiliza para se fixar enquanto suga o sangue, tá bom? Essa daqui você pode ver que tá bem gordinha, então tá bem cheia de sangue, tá bom? Geralmente eles se fixam em peixes, sapos e em outros animais. Então eles não apresentam cerdas, ok? Uma característica dos anelídeos, geralmente eles têm cerdas, esse aqui não tem. São hermafroditas, ok? Como eu acabei de explicar lá no caso da reprodução das minhocas, lá na parte de características gerais, qualquer dúvida é só olhar lá. E apresentam desenvolvimento direto, ou seja, o filhotinho da sanguessuga é uma sanguessuga em miniatura, desenvolvimento direto. O filhote é uma miniatura do adulto, ele só precisa crescer. Bom, e adquirir a maturidade sexual. Já no oligoqueta, que são as minhocas, dá uma olhada nisso, ó. Clitelo diferenciado. Se você olhar, a minhoca tem essa estrutura reprodutiva, né? Que é um segmento que serve basicamente para a reprodução, que é o clitelo. E aí, se você olhar o clitelo da minhoca, ele é bem diferenciado. Então, só de bater o olho aqui, você vê esse segmento diferenciado, o que você não enxerga nas demais classes, tá bom? Então, o clitelo é essa estrutura aqui para reprodução. Eles vão para reprodução, é aqui onde está os dois aparatos sexuais, né? As vesículas seminais e o ovário. Tem poucas cerdas, mas sim, ela apresenta cerda, é por isso que a minhoca ela consegue se mover ali no solo, ela projeta o corpo para frente, as cerdas prendem no chão, ela retrai o restante do corpo. Ela tem cerdas, poucas, mas tem, bem pequenininhas, mas tem. São hermafroditas, como nós falamos lá nas características gerais, até mostrei a reprodução da minhoca, né? E o seu desenvolvimento também é direto. O filhotinho é uma miniatura do adulto, só precisa crescer. Eu mostrei lá na reprodução o filhotinho da minhoca, também lá na parte de características gerais, né? Já vimos essa reprodução. Poliqueta, pessoal, várias. Então essa daqui é cheia de cerdas e você pode ver aqui na imagem. Olha a quantidade de cerdas que essa criatura possui, né? São dioicos, então aqui ó, não é hermafrodita, então aqui você tem um macho e um indivíduo fêmea. Certo? E o desenvolvimento é indireto, ou seja, o seu filhotinho é uma larva que precisa passar por uma metamorfose para adquirir o estágio adulto, o formato do adulto, ou seja, a maturidade sexual. Quando a larva passa pela metamorfose, é que ela adquire a maturidade sexual. Até coloca essa informação na sua mente. A metamorfose que muitos animais passam é para atingir a fase adulta, atingir a maturidade sexual. É isso que significa ser adulto na biologia. Biologia não tem adolescente, não. É criança, adulto, idoso. Certo? Muitos indivíduos nem idoso tem, nem velho tem. Então é criança quando ainda não reproduz, adulto quando reproduz. As criaturas passam por metamorfose para adquirir a forma adulta. Então não é nem criança que a gente usa na biologia, a gente usa jovem. É jovem e adulto. Jovem não reproduz, adulto reproduz, é só isso. Tá bom? E essas são as principais classes do filo Annelida que eu tinha para te apresentar. Vamos falar agora